Se você tem na família alguém com doença de Alzheimer, ou se você conhece alguém que tem a doença de Alzheimer, assista esse vídeo até o final. Porque nesse vídeo o Dr. Wagner Leonel vai falar sobre os avanços, os últimos conhecimentos, as últimas novidades sobre doença de Alzheimer. O Dr. Wagner Leonel é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde também ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. Por favor, Dr. Wagner. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa matéria que foi veiculada no Medscape e ela trata dos guidelines que foram recentemente publicados pela Alzheimer's Association, uma entidade americana. Foram publicados agora em dezembro de 2024 e veiculadas nessa matéria agora de janeiro de 2025. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade do professor Ricardo Pereira para a gente falar sobre esse assunto, que é minha área de atuação principal, né, neurologia cognitiva, principalmente no campo das demências. Bom, eu vou trazer os destaques dessa matéria, certo? Pronto. Então, esses guidelines, eles foram publicados nesse jornal, né, de alto impacto, que é Alzheimer's in Dementia, que é justamente o jornal da Alzheimer's Association, e eles foram publicados em um caderno especial, uma coleção especial de 8 artigos, onde eles incluíam desde artigos que norteiam como é que deve ser feito o diagnóstico de demências na atenção primária, até artigos que norteiam como é que deve ser esse diagnóstico na atenção especializada. E aí o foco aqui, principal desses artigos, é de como deve ser o fluxograma a ser seguido em um paciente com queixa cognitiva, seja na atenção primária, seja numa atenção especializada, como uma atenção secundária ou terciária. Então, para isso, o que você deve fazer para todo paciente com queixa cognitiva que chegar até você é, primeiramente, definir o status funcional desse indivíduo. Posteriormente, após definir esse status funcional, definir qual síndrome cognitiva esse indivíduo possui e, a partir daí, partir para o diagnóstico etiológico desse quadro demencial. Então, para resumir, esse seria o fluxograma. Primeiro, a gente avalia a funcionalidade do indivíduo, ou seja, se a queixa cognitiva trazida por ele ou por seu familiar está prejudicando o desempenho de atividades do dia a dia, seja atividades instrumentais ou atividades básicas da vida diária. Após isso, é realizado um diagnóstico sindrômico a partir dos domínios cognitivos afetados nesse indivíduo. Então, aqui, por exemplo, se a memória for o domínio cognitivo principal afetado, você vai dizer que o indivíduo tem uma síndrome amnéstica. Se forem as habilidades visoespaciais, ele vai ter, então, uma síndrome visoespacial. Se for a linguagem, ele pode estar dentro de um contínuo das afasias progressivas primárias. E, após esse diagnóstico sindrômico, aí já com o auxílio de exames diagnósticos, você tenta estabelecer o diagnóstico etiológico desse indivíduo, principalmente já numa atenção especializada, né, já com um especialista, no caso, o neurologista. Bom, então, resumindo, o indivíduo vem com a queixa cognitiva, trazida por ele próprio ou por seu acompanhante. Você, a partir de uma avaliação do quadro cognitivo desse indivíduo com a bateria cognitiva breve, como um mini exame do estado mental, você demonstra que ele tem um prejuízo, sim, cognitivo, então você segue nesse eixo. Se esse prejuízo cognitivo traz um declínio funcional para esse indivíduo, ele tem, por definição, um quadro demencial. Se não traz, ele tem um CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Mas se antes de tudo isso, a bateria não flagrou nenhum prejuízo objetivo à cognição desse indivíduo, você disse que ele tem um declínio cognitivo subjetivo. E aí, nesse sentido, é importante a gente relembrar a definição de demência, né? Demência é quando o indivíduo ele tem uma queixa cognitiva subjetiva, confirmada objetivamente, ela é progressiva, acarreta um declínio em relação ao status prévio e, principalmente, leva a um prejuízo funcional para o desempenho das atividades de vida diária. Ou seja, a avaliação da funcionalidade é fundamental para você dizer se o indivíduo tem ou não demência. E a partir dessa avaliação da funcionalidade, você consegue caracterizar se o indivíduo tem uma demência, um CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, ou um DCS, que é o declínio cognitivo subjetivo. Então, aqui a gente está naquele segundo eixo já partindo para aquele segundo eixo. Fazendo primeira avaliação da funcionalidade, para dizer se o indivíduo tem demência, ou CCL ou DCS.
Então, só para fixar bem, o indivíduo que tem demência, ele tem uma queixa subjetiva, confirmada objetivamente e que traz um prejuízo da funcionalidade. Já o indivíduo com CCL, ele tem a queixa, ela é confirmada objetivamente, seja numa bateria de rastreio como no exame de estado mental ou numa avaliação neuropsicológica mais detalhada, mas isso não leva a um prejuízo da funcionalidade. E o indivíduo com DCS, não, ele tem só a queixa subjetiva, mas não é confirmada nem objetivamente e nem leva a prejuízo funcional. Bom, se você tiver dúvida de, Wagner, na amnésia eu tenho dificuldade de ver se realmente a funcionalidade está ou não prejudicada, existem questionários formais para uma avaliação mais objetiva. E o mais difundido é o questionário de Pfeffer, onde você tem 10 perguntas que você vai aplicar para o paciente, paciente, seu acompanhante, e se o indivíduo possui uma pontuação acima de 5, você pode dizer formalmente que ele tem sim um prejuízo da funcionalidade. Passada a avaliação da funcionalidade, a gente vai para a avaliação cognitiva. E aqui, nessa coleção que eu falei, desses artigos dos guidelines que foram publicados em 2024, da Alzheimer's Association, eles inclusive sugerem quais exames de rastreio cognitivo podem ser utilizados ali naquela consulta, seja com o especialista, seja com o médico da atenção primária, quais domínios devem ser abordados em uma avaliação psicológica, com testes também sugeridos, vale a pena dar uma lida nisso. E aí a gente vai passar para o diagnóstico, já tentando estabelecer um diagnóstico etiológico desse indivíduo. Então, o diagnóstico etiológico, é importante, primeiro, a gente excluir causas secundárias de comprometimento cognitivo. Então, para isso, existem exames laboratoriais que são solicitados para todos os pacientes, incluindo funções tireoidiana, hepática, renal, eletrólise, vitamina B12, VDRL, anti-HIV, quando o caso realmente requerer, e exames de imagem para descartar também alterações secundárias que possam causar um comprometimento cognitivo. Então, nesse primeiro momento, a TC, ou principalmente a ressonância de crânio, é mais para excluir causas secundárias de comprometimento cognitivo. Já no âmbito do atendimento terciário, do atendimento especializado, em alguns casos, principalmente casos de dúvida diagnóstica, pré-senis, ou seja, antes de 65 anos, apresentações atípicas, você pode lançar a mão dos biomarcadores. Então, isso aqui principalmente em se tratando de uma suspeita de uma doença de Alzheimer. E aí, os biomarcadores da doença de Alzheimer, eles visam flagrar as alterações fisiopatológicas características dessa doença, ou seja, o acúmulo das placas beta-amiloide extracelulares ou os emaranhados neurofibrilares da proteína tau. Esses biomarcadores, inclusive, esses critérios diagnósticos foram recentemente revisados também pela Alzheimer's Association, agora em 2024. Eles podem ser coletados no líquido, no plasma, ainda para fins de pesquisa, mas brevemente também estará incluído na avaliação clínica, ou biomarcadores de neuroimagem, né? Aqui o PET amiloide e o PET tau. Aqui apenas para demonstrar para vocês o PET amiloide, que ele flagra um paciente com doença de Alzheimer em vivo, o acúmulo de beta-amiloide nessas placas extracelulares. É um exame que possuímos em alguns poucos centros no Brasil. E aqui o PET tau, que já é um exame que ele tem uma correlação clínica maior do que o PET amiloide, e é um exame que a gente não tem disponível no Brasil, apenas para citar. Bom, e aqui, para encerrar, eu faço questão de relembrar que o Departamento Científico em Neurologia Cognitiva da Academia Brasileira de Neurologia, do qual faço parte, publicou em 2022 também uma série de recomendações para o diagnóstico de demência, seja na atenção primária, na atenção terciária, bem semelhante a esse da Alzheimer's Association, também vale a pena ler. Obrigado mais uma vez e boa noite para vocês. Agradecemos o Dr. Wagner Leonel, que falou para nós as últimas novidades sobre a doença de Alzheimer. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre ingestão de vinho e risco de câncer. Até lá!